Saudações, torcida vascaína, vim te atualizar com as últimas notícias do Vasco da Gama de hoje. Quanto que a sua moral, não sai desse vídeo que tem novidades importantes do mercado da bola vascaíno. O Edmundo aí falando sobre reforço no Vasco. É isso mesmo, você vai ficar sabendo nesse vídeo. Mas antes eu conto muito com a sua moral. Você que está passando pela primeira vez, bora lá dar aquela força, que de vascaíno para vascaíno eu trago informações e você vai dar aquela moral. Apertar esse botão aí, inscreva-se, ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma informação do Vascão da Gama aqui no nosso canal Vascão Gigante do Rio. Beleza, galera? Conto com a sua moral e agradecer aos mais de 60 mil torcedores vascaínos já inscritos aqui no canal. Aquele forte abraço, sem mais enrolação, vou trazer o giro de informações do Vasco da Gama de hoje. Vou compartilhar a tela aqui, ó, com o torcedor vascaíno, para a gente saber as informações do Vascão aí, né? E a primeira notícia de hoje, galera, que eu coloco aqui do lado para vocês agora, é Morato cobra 672 mil reais para o Vasco. É isso mesmo, né? Jogador horrível que teve aí passagem pelo Vasco, né? Como a gente já vem vendo nos últimos dias, né? Jogadores que passaram pelo Vasco, cobrando o Vasco aí altos valores, e agora mais um jogador apareceu nessa lista, né? O Morato, aquele mesmo, né, que fez um gol no Flamengo. Só me lembro daquele gol que ele fez, né, lá driblando a zaga do Flamengo, que até saiu em comemoração ali, né, igual aí o Edmundo, né? Mas depois daquele ali não lembro nada que esse jogador fez com a camisa do Vasco, né? Tá aqui, ó, com passagem discreta pelo Vasco, um dos piores jogadores, né, que passou a investir na camisa do Vasco em 2021, naquele elenco ridículo, né, que ficou aí na Série B do Campeonato Brasileiro, elenco vergonhoso, montado pela gestão que hoje ainda está dentro do Vasco, né, senhor Jorge Salgado. Em 2021, o atacante Morato, hoje lá no time da Arábia, né, entrou com uma ação na justiça cobrando o Vasco aí em um processo, né, o Sport News Mundo teve o acesso. O jogador cobra uma dívida referente aos salários atrasados, né? Isso prova as péssimas gestão que estavam dentro do nosso clube, né? Cobrando ali FGTS, né? E multa, né, galera? Danos morais, somando tudo, a ação consta em mais de 172 mil reais, que é o que o Morato pede aí pro Vasco, né? Cobra o Vasco e a SAF agora, né, que vai ter que pagar o parcelado, né, do jeito que estão contratando o jogador, sei lá de qual forma, porque essa dívida agora cai para a SAF do Vasco arcar com as péssimas gestão, como eu disse, que passaram dentro do nosso clube, né? O Morato, que atuou pelo Vasco entre abril e dezembro de 2021. Para mim, péssima contratação, refugo que agora vem cobrar, né, o direito dele, tá certo, o cara tá cobrando o direito dele, trabalhou dentro do Vasco, né? Incompetente foi a pessoa que contratou um jogador desse, né? Que para mim não caberia nem em time de quarta divisão, mas foi contratado pelo Vasco, jogou 40 partidas, depois ele jogou aí pelo Avaí. Olha, ele fez 7 gols, deu 3 assistências em 40 partidas, galera. Isso mesmo. Esse é o famoso Morato que passou para vestir a camisa do Vasco. Eu acho que ele tinha que ter gratidão de ter jogado no Vasco, mas não tira a razão, né, dele cobrar, né, o que o Vasco deve para ele, né? Infelizmente, né, as diretorias aí contratavam jogadores como esse para jogar e para vestir a nossa camisa, né, galera? Então, vamos lá agora trazer algumas informações, né? O Vasco aí que tem o próximo jogo amistoso contra a Portuguesa, ainda não está marcado o dia, né? Prometem aí colocar o jogo dentro de São Januário, né? E com a transmissão da Vasco TV, a Portuguesa do Rio, beleza, galera? Vamos ver se o Vasco não passa mais uma vergonha, né? Depois que o Atlético de Minas venceu o Vasco, o torcedor tá até com medo desses amistosos, né? E vamos agora falar sobre reforço. Muitos torcedores aí estão entrando no vídeo para saber informações, quem são esses 3 reforços, né, que o Vasco já voltou atrás. A janela se estendeu, né? Ia fechar, né, no dia 4, ia fechar ontem, no caso, né, a janela aí de abril, mas estenderam e agora a janela só fecha no dia 20. Ou seja, o Vasco tem aí 15 dias a partir de hoje para correr atrás de reforço. Aí muita gente está falando, né? Quem são esses jogadores que pode pintar no Vasco? Estão dizendo aí que dirigentes do Vasco viajou para Minas Gerais, né? Ninguém sabe ainda quem são esses jogadores que vão chegar. Mas, galera,
tá tudo encaminhado aí para chegar jogadores aí a custo zero, ou seja, jogadores que estão livre no mercado ou jogadores emprestados, ou seja, não vai chegar grandes contratações nesse momento, né? Muita gente aí pensando, né, que vai chegar aí grandes contratações, que pode chegar 3 contratações de peso. Não vai chegar, galera. Os jogadores, se o Vasco contratar agora, para mim, na minha opinião, vai ser refugo, né? E para não dizer que não contratou ninguém, né? A janela vai se abrir dia 4 de julho e aí sim podemos ver reforço, apesar, né, de muita gente estar desconfiado, né, desse porte financeiro aí que a 777 tem que colocar ali para contratar. Muita gente vai cobrar, né, as contratações em julho, que é o aporte financeiro, né, que a empresa, né, que está dentro do Vasco tem que colocar, né, e aí sim a gente pode ali ver reforço chegar, né, ser anunciado aí reforço de peso, que é o que o torcedor vascaíno está aguardando. Galera, agora, para quem vê nesse vídeo aí, talvez se assustou, né, com o que eu coloquei na capa, deve estar falando que é fake, mas agora eu vou trazer quem falou isso, né, e quem cogitou uma possibilidade de Neymar, Rafael Veiga, né, até vestir a camisa do Vasco, né? Isso, claro, foi um exemplo que o Edmundo colocou ali, né? Ele falou no vídeo que eu vou colocar aqui agora para a gente reagir junto aqui. Vamos lá colocar o que o Edmundo falou no Mundo Ed, né? No seu canal, todos os créditos tá aí. E eu vou colocar aqui o que o Edmundo falou em relação a que o Vasco pode mudar sim de patamar a partir de julho, né? Com algumas contratações que devem pintar aí no Vasco da Gama. Bora lá ouvir o que o Edmundo falou, galera. Bora comigo. De sócio-torcedor, enfim. Então, a cobrança é nesse sentido. De sócio-torcedor, enfim. Então, a cobrança é nesse sentido. Nós precisávamos resolver 10 problemas. Hoje nós temos 2 problemas a resolver. Os problemas diminuíram graças ao trabalho, à eficiência, à dedicação dessas mesmas pessoas que a gente está aqui falando, né? E acho que é mais ansiedade do que crítica. Eu acho que a palavra é mais ansiedade, porque a gente, olhando pela perspectiva que o Dieguinho trouxe, dos 5 clássicos jogados, né? Por essa perspectiva, a gente entende que, para que o Vasco seja competitivo e vencedor, ele precisa desses 2, 3 posições. É mais ansiedade do que cobrança, né? E acho que isso vai acontecer. O Dieguinho frisou muito bem aí, Dieguinho frisou bem o tempo todo. A gente ainda está em março, o investimento ainda vai acontecer. Né? Eu falo isso o tempo todo aqui. Está aguardando as grandes contratações, as contratações de fechar o aeroporto, como foi dito aí pelo jornalista, né? E o torcedor está no aguarde, né? Vamos ver se vai chegar. O Edmundo falou aqui alguns nomes, né? E vamos ver aí, galera. Dieguinho, é muito melhor você esperar a janela de do meio do ano, e esperar uma oportunidade. Preste atenção no que ele falou agora. Eu vou falar uma merda de novo. Claro que ele botou Adoro falar merda. Não é que ele falou que Neymar e Veiga vai jogar no Vasco, Arrascaeta, entre outros jogadores. É claro que isso não vai acontecer, né? Mas olha o que o Edmundo falou, preste atenção agora. Mas pode acontecer do Paris Saint-Germain não querer o Neymar e pagar 100% do salário para ele vir jogar no Brasil. E o Flamengo pode entender que tem Arrascaeta e Everton Ribeiro e não precise. O Palmeiras pode entender que tem o Rafael Veiga e não quer, e ele pode vir jogar no Vasco. São oportunidades do mercado. Eu sei que eu falei uma merda muito grande. Muito difícil acontecer, né, galera? Claro que o Edmundo falou uma merda ali que é difícil e muito impróprio de acontecer, né, galera? São exemplos, sim, mas pode Só acontecer. um exemplo. E isso pode acontecer, e quando a gente menos espera, com 2 jogadores, o Vasco pode sair de um patamar e ir para um outro patamar muito mais elevado, porque o jogador diferente faz isso. De Neymar, né?
de outros jogadores, e claro que se o Veiga aí pintasse no Vasco, com certeza, né, ia ser uma das ótimas contratações, mas isso, como ele falou, né, ele tá falando merda, é muito difícil isso acontecer, mas o Vasco, né, no mercado de julho, vai ter que aí investir com o carro andando, né? Até porque vão passar um turno inteiro, galera. É isso que o torcedor vascaíno tá revoltado, né? Passar um turno inteiro com esse elenco, né? Com esse time principal, sem banco de reserva. O Vasco não tem jogadores ali para substituir, nem os que estão em campo. E os que estão em campo também não tem ali, né, aquela titularidade absoluta, como o Peck é contestado, como o Pedro Raul está sendo contestado agora pelo torcedor vascaíno, principalmente depois da eliminação aí da Copa do Brasil, aonde que ele vem desperdiçando pênalti e desperdiçou o pênalti na Copa do Brasil, que eliminou o Vasco, né? Alex Teixeira não é esse 10, o torcedor vascaíno sabe muito bem. O Andrei vai sair do time, né? Apesar de não ter voltado muito bem, tá com a cabeça lá no Chelsea, né? Tá em busca aí dessa pontuação. Então o meio de campo do Vasco precisa ali ser restaurado, né, galera? O Jair não tá jogando muito bem, parece estar trotando em campo, não tem se encaixado ainda nesse time do Vasco, né? Os laterais do Vasco tem que subir mais. O Pumano Rodrigues tá muito fraco na marcação ainda, né? O Pitão deu meio sumida, não sei se é o esquema do treinador. Então o Vasco precisa ainda reforçar principalmente o time titular do Vasco, que ainda não está pronto para um campeonato brasileiro que vai ser muito competitivo e muito difícil pela frente, né? Esperamos aí que chegue reforços agora, não para o mês de julho, mas se for para o mês de julho, vamos passar um primeiro turno muito turbulento e o torcedor vascaíno vai ter que empurrar, como sempre empurrou, né, o Vasco para frente, porque vai ser complicado demais o primeiro turno aí para o Vasco. Segura o cinto aí, torcedor vascaíno, que o bicho vai pegar, e depois que esses caras vão tentar agir para tentar trazer reforço para ajudar o elenco do Vasco, né? Possivelmente, muitos estão vendo ali o Vasco brigar por Libertadores, né? É isso que a gente quer, o Vasco brigando lá em cima, mas a maioria do torcedor vascaíno já acha que o Vasco vai brigar mais uma vez para não cair, mesmo se tornando SAF com tantas promessas por essas pessoas, dessas pessoas que entraram dentro do nosso clube. Beleza, galera? Cheguei ao final do vídeo contando com a sua moral. Você que não deixou o joinha no vídeo, é muito importante você apertar agora. Quero te agradecer por ter me acompanhado até o final desse vídeo. Compartilha aí esse vídeo agora nas suas redes sociais. WhatsApp, eu sei que você tem bastante grupo aí. Bora lá compartilhar em pelo menos um grupo aí do WhatsApp, no Facebook, para dar aquela força aqui pro nosso trabalho, beleza? Fique com Deus. Assim que eu tiver informações atualizadas do Vascão, vou estar trazendo para atualizar você, torcedor vascaíno. Valeu, fique com Deus e até o próximo vídeo.